Olá, você gosta do ramo de pintura? Quer se profissionalizar nesta área? Quer ter sua própria empresa de prestação de serviço em pintura de aço e ferro? Então você está no lugar certo. Sabemos que na área de pintura, quem faz um trabalho profissional de qualidade sempre é recomendado. Portanto, se você está acompanhando este mini treinamento, já observou que estou ensinando os primeiros passos para você se tornar um pintor de aço e ferro profissional. No primeiro dia, falei sobre como tirar ferrugem da janela de ferro. Hoje, vou falar sobre a melhor tinta para pintar portão de ferro. Se você está com essa dúvida, este é o treinamento ideal para você. Sou Rosemary Coutinho, formada em Química Industrial e fundadora do site O Pintor Consultoria. E hoje você vai aprender qual a melhor tinta para pintar portão de ferro. Pegue papel e caneta, porque essa é uma dúvida muito comum e poucas pessoas sabem a resposta. Por isso, decidi falar um pouco sobre o tema tinta e com certeza sua dúvida será respondida no treinamento de hoje. Essa dúvida se tornou comum porque hoje em dia a oferta de tintas de diferentes bases é muito grande. Além disso, a quantidade de fabricantes de tintas ofertando seus produtos e cada um fazendo uma propaganda diferente na embalagem atrapalha na decisão da escolha. O consumidor fica perdido, sem saber qual a mais adequada para a sua necessidade. Alguns pintores até pensam, é tudo tinta, é tudo igual, e adquirem a mais em conta. Enquanto outros afirmam, a tinta de maior preço deve ser a melhor, levarei a mais cara. E acabam errando, e errando feio. Para citar alguns exemplos, temos as tintas para acabamento, as tintas comumente encontradas no mercado para serem aplicadas em aço são esmaltes sintéticos, à base de poliuretano, que são as usadas para pintar carro, e epóxi. As tintas de fundo, em geral, são chamadas de zarcão, mas nem todas possuem o zarcão, que é um inibidor de corrosão. Que, inclusive, será o tema do nosso próximo treinamento, onde vou responder a dúvida: passar somente o zarcão no portão de ferro protege da ferrugem? Não se preocupe, enviarei um e-mail com o link assim que for liberado. Bom, no mercado encontramos tintas de fundo para aço, solúvel em água e solúveis em solventes orgânicos. Também é possível encontrar tintas à base de epóxi como tintas de fundo para aço. Para não errar na hora de escolher a tinta, você precisa conhecer alguns pontos importantes. Veja quais os critérios que você deve seguir para a escolha correta de uma tinta para pintar portão de ferro ou para pintar qualquer peça de ferro. 1. Escolha a tinta de fundo e de acabamento do mesmo fabricante e tenha certeza que o fabricante recomenda a aplicação de uma sobre a outra. Com isto, você vai eliminar a possibilidade de defeitos de pintura devido à incompatibilidade entre tintas. 2. Opte por tintas de fundo para aço sem zarcão. Este pigmento contém chumbo, que é extremamente tóxico ao ser humano, animais e ao meio ambiente. Hoje em dia, temos produtos no lugar do zarcão que o substitui com muita eficiência. Zarcão é só um nome que ficou no comércio como tinta de fundo para aço. 3. De forma geral, as tintas mais caras são mais bem formuladas e os respectivos fabricantes usam matéria-prima de melhor qualidade. Também são as tintas mais caras aquelas formuladas com o objetivo de fornecer um esquema de pintura mais nobre e, consequentemente, com maior durabilidade. 4. Adquira tintas em lojas que tenham idoneidade comercial e que vão trocar a sua compra caso você verifique algum problema com o produto logo na abertura da lata. 5. Não aplique tinta de base epóxi para acabamento em peças de ferro ou aço que ficarão expostas ao sol. Estas tintas, embora consideradas nobres, não resistem aos raios ultravioleta do sol e tendem a perder o brilho e calcinarem. 6. Os fabricantes alertam sobre esta característica da tinta epóxi, mas garantem que a resistência da tinta continua a mesma. No entanto, o aspecto visual da pintura fica muito ruim. 7.
Mas se a sua peça de aço ou ferro não ficar exposta ao sol, a tinta de base epóxi proporciona uma excelente proteção. 8. Caso a sua peça fique exposta ao sol, você pode usar a tinta de base epóxi como tinta de fundo e aplicar sobre ela uma tinta de acabamento resistente aos raios ultravioleta do sol, como, por exemplo, as tintas à base de poliuretano usadas para pintar carros. 9. Este esquema de pintura é nobre e você consegue os produtos em lojas comerciais de tintas e de materiais de construção. Para finalizar, quero deixar muito claro que a etapa de retirada de ferrugem, o pré-tratamento, deve ser muito bem feito e que a remoção da ferrugem deve ser de 100%, independente da tinta que você optou por adquirir. Tenha em mente que, mesmo optando por tintas caras e nobres, se o pré-tratamento for ruim e incompleto, a durabilidade da pintura vai ficar comprometida e o seu investimento na tinta mais cara não te trará o resultado esperado. Se tiver alguma dúvida ou quiser comentar se este treinamento te ajudou, deixe seu comentário abaixo. Ficarei feliz em responder e saber o quanto que te ajudei. Tenho um recado rápido para você que quer ir mais a fundo, que quer conhecer o passo a passo de forma completa, que está sério na decisão de se profissionalizar como pintor de aço e ferro, que não quer ficar limitado a uma única renda, que quer mudar de vida, tendo uma renda maior. Eu tenho uma oportunidade para te apresentar. Estou falando do curso A Arte de Pintar Aço e Ferro. Nele, ensino tudo que um pintor profissional precisa saber, desde o pré-tratamento até o acabamento da pintura. Tudo passo a passo para que o aluno consiga fazer o trabalho com muita qualidade e segurança. Você aprenderá tudo sobre acessórios, sobre ferramentas manuais e mecânicas, aprenderá sobre tintas, diluentes, solventes e muito mais. Se o processo de pintura não for feito em ordem e sem pular etapas, a ferrugem tomará conta da peça em pouco tempo e todo o serviço será perdido. O custo aumentará, porque terá que repintar novamente. Você deve ter ouvido que para pintar um portão de ferro, uma janela de ferro, qualquer outra peça de ferro, é só passar uma tinta e pronto, está tudo certo. Isso é completamente errado, é coisa de amador. E muitos pintores amadores de aço e ferro continuam perdendo clientes por não se aperfeiçoarem, aprenderam a pintar sozinhos e continuam fazendo sempre a mesma coisa. Na maioria das vezes, não estudam por falta de oportunidade ou por não encontrar um curso profissionalizante a um custo que possam pagar. Pensando nisso, eu criei o curso A Arte de Pintar Aço e Ferro. E a razão por criar este curso é que sou formada em Química Industrial e tenho anos de experiência em pintura e sei a melhor forma de como pintar o aço e o ferro corretamente. Se você quiser saber mais sobre pintura de aço e ferro, se tornar um profissional de alto nível, adquira o curso completo A Arte de Pintar Aço. É só clicar no botão abaixo. Até mais!